Olá, pessoal. Nessa aula, então, a gente vai falar do conceito de normalização de frequência. Esse conceito ele vai ser bastante importante, né, a partir da próxima aula, quando a gente for definir, né, a transformada de Fourier de sinais discretos. Então, o que a gente viu até o momento, o que a gente vem trabalhando até o momento, né, é com a frequência ômega, né, em radianos por segundo, né, tanto quando a gente fez análise de sinais contínuos, quando a gente vem trabalhando aí com análise de sinais amostrados. Tá? A gente viu também, né, nas aulas anteriores, que o que ocorre quando eu amostro um sinal, quando eu olho o espectro desse sinal em frequência. Né? Ele aparece o quê? Como múltiplas réplicas, né, do meu sinal original, ponderadas por 1 sobre t e espaçadas aí da frequência de amostragem ômega-s. Tá? Então, essas informações, né, como a gente vai ver, vão ser bastante importantes para a gente poder definir, né, a nossa frequência normalizada e depois também quando a gente for trabalhar com a transformada de Fourier de sinais discretos. Então, para a gente simplificar a nossa análise em frequência, o que a gente vai fazer? A gente vai, nessa aula, olhar um pouquinho, né, para as relações aqui entre a frequência ômega em radianos, a frequência f dada em ciclos por segundo, ou hertz, tá? E as relações aí com o período de amostragem. Né? E no final, né, durante a aula, a gente vai definir, né, uma nova notação de frequência aqui, né, que vão ser as frequências ômega maiúsculo e f maiúsculo aqui, que vão corresponder, né, às frequências normalizadas para utilização na análise em frequência de sinais discretos. Tá? E a gente vai ver que, através do uso dessas frequências normalizadas, né, a análise vai ser bastante simplificada. Então, olha só. Então, quando a gente está tratando com sinal contínuo, né, a gente tem, né, que a nossa representação em frequência ômega, né, a gente trabalha, geralmente que a gente tem trabalhado, né, com radianos por segundo, né, e se eu estiver trabalhando agora com ciclos por segundo ou hertz, né, normalmente eu vou ter essa representação. Aliás, em alguns livros de textos, às vezes a gente até encontra uma, às vezes a gente encontra outra. Tá? Então, qual que é a relação aí entre uma e outra? Né? A gente percebe, né, que um ciclo completo, né, de uma senoide, ela corresponde a 2π radianos. Tá? Então, a relação entre essas duas frequências, né, nada mais é do que ômega é igual a 2πf. Né? Eu estou dizendo o quê? Que f é ciclos por segundo. Né? E eu estou dizendo o quê? Que ômega é radianos por segundo. Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo por segundo, né, e em cada ciclo eu ando 2π radianos, eu tenho uma frequência de 2π radianos. Tá? Então, essa relação aqui, né, estabelece de forma clara, né, que uma é igual à outra, né, multiplicada simplesmente por uma constante igual a 2π. Aí, tá? Bom, então, suponha agora, né, que a gente está digitalizando um sinal, né, com uma frequência fs, que é 1 sobre t, amostras por segundo, né? E, ou seja, a cada t segundos eu vou lá e colho uma amostra de um sinal contínuo. Tá? Então, a gente pode dizer, né, que, vamos supor, que eu esteja representando isso através de uma sequência x de n. Na verdade, x de n aqui corresponde, né, aos valores de n nos instantes de amostragem. Né? Ou seja, né, esse valor que eu colhi aqui é exatamente para t igual a nt, né, os múltiplos do período de amostragem. Tá? Lembrando que t é 1 sobre fs, né, então eu estou interessado em t igual a n sobre fs. Tá? Então esses são os instantes, né, que vão resultar, né, as minhas amostras, ou o meu sinal amostrado, ou o meu sinal discreto. Né? Ou ainda, né, os valores aqui dessa minha sequência. Tá? Então o que a normalização de frequência vai fazer? Ela vai pegar, na análise de frequência, em vez de eu trabalhar diretamente com a frequência daquele sinal, né, eu vou trabalhar com a frequência dividido pela frequência de amostragem. Tá? Então, a minha frequência normalizada aqui, né, passa a ser f dividido por fs. Né? E se eu estiver trabalhando com ômega maiúsculo, vai ser ômega dividido por fs. Tá? Alguns autores aí, eles referenciam, né, essas frequências normalizadas, né, como no caso contínuo eu tenho ciclos por segundo, né, e aqui eu estou dividindo pela frequência de amostragem, né, alguns autores referenciam como agora eu vou ter ciclos por amostra ou radianos por amostra no caso de ômega. Tá? Então vamos dar uma olhadinha, né,
no intervalo de variação quando a gente está trabalhando com frequência normalizada. O que a gente viu? Né? A gente sabe já, né, que para que o sinal ele preserve, né, as amostras preservem toda a informação do sinal original, né, eu tenho que fazer uma amostragem, né, maior ou igual à frequência de Nyquist. Né? Ou seja, Fs vai ser sempre maior ou igual à frequência de Nyquist. Então, o que vai acontecer se a gente olhar agora, né, qual que seria a máxima frequência de um sinal que foi amostrado e eu estou olhando agora a frequência, utilizando a frequência normalizada. Olha só. Eu teria que a máxima frequência normalizada agora desse sinal vai ser quem? Vai ser a frequência máxima dele contínua, né, dividido pela frequência de amostragem. Bom, a gente acabou de dizer que a frequência de amostragem ela é maior ou igual à frequência de Nyquist. Né? Então, com certeza, isso daqui é menor ou igual à frequência máxima dividida pela frequência de Nyquist. Mas quem que é a frequência de Nyquist? É 2 vezes a frequência máxima. Tá? Então, se eu substituir agora aqui a frequência de Nyquist, eu vou ficar com frequência máxima dividido por 2 vezes a frequência máxima, ou seja, eu tenho 1/2. Isso está me dizendo o quê? Que quando eu olho o espectro de um sinal através da frequência normalizada, todo o espectro dele vai estar confinado, né? Ele nunca vai ser superior a 1/2, né? Por conta disso daqui. A mesma coisa que agora se eu estiver trabalhando com a frequência normalizada agora em radianos por amostra, o que vai acontecer? Eu tenho que 2π Fm sobre Fs, né? Lembra lá da relação que a gente acabou de ver lá entre ômega e a frequência em radianos e a frequência em ciclos por segundo, né? Então eu tenho 2π Fm sobre Fs, que de novo é menor que 2π Fm sobre a frequência de Nyquist, né? Que vai ser igual a 2π Fm dividido por 2 Fm, que é a frequência de Nyquist, que é igual a π. Então se eu estiver trabalhando agora, olhando para a frequência normalizada, o espectro de um sinal que foi amostrado, né, esse espectro, né, ele não vai ter frequências superiores a π. Tá? E se a gente der uma olhadinha aqui qual que seria a própria frequência de amostragem no espectro normalizado, a gente percebe aqui que se eu estiver trabalhando com ciclos por amostra, né, vai ser 1. E no caso aqui, se eu estar trabalhando com radianos por amostra, vai ser 2π. Tá? Bom, então se a gente der uma olhadinha no eixo em frequências, né? Então quando eu tinha aqui a frequência contínua, né, se eu estiver aqui trabalhando com hertz ou ciclos por amostra, né, então a minha frequência de amostragem vai corresponder a 1 sobre Ts, né, que é o período de amostragem aqui. Tá? Então eu teria aqui 1 sobre Ts, aqui olhando, né, a parte negativa do espectro, né, eu teria menos 1 sobre Ts. Tá? Se eu estiver trabalhando agora aqui com a nossa frequência ômega, né, eu teria 2 ômega sobre Ts aqui, 2π sobre Ts aqui, menos 2π sobre Ts. Lembra que a relação deles é simplesmente multiplicar por 2π. Quando eu estou trabalhando agora com a frequência normalizada, né, então se eu estiver trabalhando aqui em ciclos por amostra, eu vou ter 1 aqui, né, tá? Porque eu estou dividindo todo mundo por Fs, né, ou multiplicando por Ts. E se eu estiver trabalhando agora aqui com radianos por amostra, eu aqui nas frequências que correspondem à frequência de amostragem, eu vou ter 2π, né, e no semiplano negativo, menos 2π. Tá? Bom, que nem a gente falou, né, no início lá, né, quando eu estou olhando para o espectro de um sinal amostrado, o que vai acontecer? Eu tenho réplicas do sinal original, né, que são ponderadas lá por 1 sobre T, e elas são sempre espaçadas de quem? Ó? Múltiplos de ômega-s. Né? Elas estão sempre espaçadas de múltiplos de ômega-s. Eu tenho um espectro que ele é periódico, né? Ele se repete a cada ômega-s. Tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Né? Então eu tenho o sinal original, a hora que eu olho para o espectro do meu sinal amostrado, né, ele vai ser periódico, só que agora, como eu estou trabalhando, né, com a frequência normalizada, ele vai ser o quê? Periódico em 2π. A gente acabou de ver que a ômega-s, né, múltiplos de ômega-s, vão corresponder ao quê? A 2π. Tá? Então, o que a gente percebe é que esse espectro aqui ele é cíclico. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu enxergo em um período, eu enxergo no próximo. Se eu caminhar mais um, eu enxergo também. Eu estou enxergando sempre a mesma coisa. Aquilo está se repetindo, né, aqui com um período de 2π. Tá? Ou seja, toda a informação que eu preciso para verificar ou fazer uma análise do espectro do meu sinal, basta eu olhar de 0 a 2π. O resto é repetição.
ou ainda de menos π a π. A gente não acabou de ver lá que o sinal amostrado, o espectro dele nunca vai ser superior a π. Então, o que ocorre é que acaba sendo bastante comum, né, na representação, a gente fazer análise somente de menos π a π ou de 0 a 2π. Por quê? Porque eu tenho toda a informação do espectro do sinal ali. Isso se a gente estiver falando em radianos por amostra. Se eu estiver falando lá em ciclos por amostra, o que vai acontecer? Eu posso fazer análise agora de 0 até 1 ou de menos meio a meio. Inclusive, né, as ferramentas que nem MATLAB, Octave, né, quando vocês vão trabalhar com elas, geralmente elas estão trabalhando, né, nessa frequência normalizada, tá, em ciclos por amostra. Né? Então, na hora que a gente vê o espectro lá, muitas vezes você vai ver um gráfico que mostra de 0 até 1, tá, que corresponde exatamente ao intervalo aqui, né, de um período da frequência normalizada. Tá? Do espectro de frequência normalizado. Né? Então, é comum, né, a gente, na hora que a gente vai fazer análise, encontrar coisas desse tipo, né? Ou seja, olhando de 0 a 2π ou ainda de menos π a π. Tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Como a máxima frequência do sinal é menor ou igual a ω/s sobre 2, né? Então a máxima frequência, né, do sinal, se eu estiver olhando agora no eixo normalizado, ela nunca vai ser superior a π. Tá? Bom, só que quando a gente faz a normalização em frequência, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a interpretação de alta frequência e baixa frequência, ela difere um pouco do que a gente está acostumado no caso contínuo. Tá? Então imagina aqui, ó, se eu estou trabalhando no caso contínuo, a gente está acostumado ao quê? Imagina que eu tenho um sinal que é x de t cosseno de ω0t, né? Onde ω0 é a frequência desse sinal. Se eu aumento a frequência desse sinal, imagina que eu estou com esse sinal aqui, na hora que eu aumento a frequência desse sinal, ele aumenta a oscilação. Né? Aumentou ω0, aumenta a oscilação. Tá? Já quando eu estou trabalhando com um sinal discreto, imagina que eu tenho agora cosseno de um ω0n. Tá? Quando a gente aumenta a frequência agora de 0 até π, eu estou aumentando a oscilação, que nem no caso contínuo. Mas se eu continuar aumentando, além de π para 2π, o que vai acontecer? Na verdade, a oscilação diminui agora. Tá? Porque ele é cíclico. Né? Então, quando eu caminho de π até 2π, na verdade é como se eu estivesse caminhando de menos π até 0. Então, na verdade, eu estou diminuindo a frequência desse sinal. Tá? É como se eu estivesse vendo o eixo rebatido. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, ω0 igual a 0 e ω0 igual a 2π, né, elas são indistinguíveis, são frequências indistinguíveis no eixo discreto, uma vez que ele é periódico. Tá? Então, que eu tinha comentado com você, é como se a gente estivesse caminhando no sentido de menos π até 0 quando a gente está percorrendo, né, de π até 2π. Né? Como se a gente estivesse lá na parte do espectro rebatido, né, na parte negativa, né, da representação. Tá? Então, sumarizando, o que a gente tem aqui? A gente tem que de 0 a π, se eu aumentar ω0, eu aumento a oscilação. Né? E de π a 2π, se eu aumentar ω0, eu diminuo a oscilação. Uma outra forma da gente ver isso é só, né, vocês conseguem mostrar isso por identidade trigonométrica, é só ver que cosseno de π mais ω0, n, é igual a cosseno de π menos ω0n. Né? Ou seja, a partir de π, se eu caminhar para cá ou caminhar para cá, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Então, à medida que eu vou me aproximando de 2π, que eu saio de π e vou me aproximando de 2π, é como se eu estivesse retornando para a origem. Né? Por isso que a minha frequência começa a diminuir. Ok? Então, é só para a gente ter esse cuidado aí na hora que a gente está trabalhando com frequências normalizadas. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês na aula de hoje. Esses resultados a gente vai utilizar na próxima aula lá, quando a gente for definir a transformada de Fourier de sinais discretos. Então, até lá.